Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonathan Matos, sou professor de Física e juntos hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos referentes à disciplina de termodinâmica, beleza? Então, pessoal, lembrando que essa aula ela é destinada aos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí Campus Corrente, em uma disciplina especial de termodinâmica. Então, esse aqui, só ressaltando, é o meu Instagram. Passe lá, pessoal, dê lá umas curtidas, principalmente nos memes em física, e você vai deixar esse professor aqui muito feliz, beleza? Então vamos lá, qual vai ser a nossa aula de hoje? Pessoal, obviamente essa aula aqui vai ser uma das aulas mais difíceis, né? Assim, o campo da termodinâmica em física 2 não é mais difícil, assim, porque ela é mais longa, né? Mais densa, eu vou precisar aqui de muita atenção sua, de maneira que a gente consiga estruturar e consiga aplicar esses conceitos aqui, beleza? De modo geral, nós estaremos trabalhando na teoria cinética dos gases, com alguns pressupostos iniciais, depois entender a ideia de energia molecular, a relação que essa energia tem, né, com a temperatura, um conceito que eu chamo de velocidade quadrática média, né, os livros didáticos. Infelizmente vai ter alguns barulhos aqui, pessoal, então relevem isso em nome de Jesus. E por fim, os exercícios de aplicação, beleza? Então, vamos entender basicamente hoje a teoria cinética dos gases, tal como ela é nos apresentada atualmente. Bom, então qual é, né, o objetivo geral de qualquer teoria cinética dos gases? Uma teoria molecular, de modo geral, ela tenta explicar as propriedades macroscópicas, que são aquelas que você consegue perceber, né, a nível de sua escala, a partir de termos da estrutura atômica e molecular. Então eu coloquei aqui, ó, o objetivo de qualquer teoria molecular da matéria é explicar as propriedades macroscópicas, ou seja, que você pode ver da matéria, em termos da estrutura atômica e molecular. Beleza. Então o objetivo é entender o macro a partir do micro. Show de bola. E a gente vai entender agora, para que a gente consiga ter a teoria cinética molecular, você tem que ter um modelo de como esses gases trabalham. E esse modelo é chamado modelo cinético molecular. Então, aqui está um recorte do livro do Szymanski, né, do Friedman e Young, beleza? Da edição 2016, se não me falha a memória, que eu, né, trouxe aqui a própria descrição do livro, que diz assim: a discussão seguinte sobre o modelo cinético molecular de um gás se estenderá por várias etapas, e você talvez precise relê-las diversas vezes para entender as partes e o conjunto. Então, não desanime. Eu trouxe esse texto por causa disso aqui, ó. Não desanime, cara. Beleza? Então, ó, vamos lá. Alguns pressupostos iniciais, né? Então, alguns conceitos iniciais aqui, ó. Vamos até colocar aqui, ó. Conceitos iniciais. Na verdade, isso aqui está mais para postulado. O que é um postulado? Bom, postulado deriva da mesma palavra que significa pedir. Então, quando você vai se deparar em física com os postulados de Einstein, os postulados de Niels Bohr, postulado é uma palavra que pede que você acredite em alguma coisa. É como se fosse o axioma da matemática, né? É uma sentença que não necessariamente precisa ser demonstrada. Essa sentença não demonstrada, considera-se ela verdadeira, para que a gente consiga demonstrar os outros conceitos. Então, esses são os postulados acerca da teoria e o modelo cinético molecular. Um recipiente com determinado volume, aqui eu vou colocar um determinado volume V, contém um número N muito grande de partículas idênticas com a mesma massa. Então, aqui vai ter um número muito grande de N partículas. E essas partículas são idênticas. Isso significa que elas têm a mesma massa. Beleza, esse aqui é o 1. O 2. As moléculas se comportam como partículas pontiformes, ou seja, o volume da molécula é muito pequeno em comparação com a distância entre as partículas e a dimensão do recipiente. Ou seja, se você comparar a dimensão, né? Se você comparar a dimensão de uma dessas esferazinhas aqui, ó, né, para a dimensão da ordem de grandeza dela, em relação a todo o recipiente, você vai ver que ela é muito pequena, né? Uma comparação muito pequena. De maneira que esse volume aqui, ó, ele é desconsiderado. Desconsiderado.
Então, esse é um postulado aqui, beleza? 3. As moléculas estão em movimento perpétuo. Elas obedecem às leis de Newton do movimento. Cada molécula colide ocasionalmente com a parede do recipiente. Essas colisões são perfeitamente elásticas. Ou seja, essas moléculas irão colidir com a parede do recipiente e irão retornar. Ou seja, elas não terão adesão alguma com a parede, como está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui não vai acontecer nesse modelo, beleza? Elas colidem, ó, como essa vermelhinha aqui, ó. Ela colide e sai, beleza? Ela colide e sai. Obedecem às leis do movimento de Newton, isso significa que ela obedece às equações, né, de força, de momento, de conservação, tudo aquilo que a gente já estudou em Física 1, beleza? Então, aqui, ó, principalmente, a ideia em laranja 3, né? Aqui, ó, essa vermelhinha, a ideia de conservação. Conservação de momento, de energia, etc. E em 4, o que é que nós temos aqui? O quarto postulado, entre aspas, né? A parede do recipiente possui massa infinita. O que é isso? É que, na verdade, as paredes elas não irão se apresentar nenhuma deflexão quando colidirem as moléculas contra elas, ou seja, as paredes não irão se deformar. Isso significa que a massa é infinita, não que de fato seja infinita, né? São perfeitamente rígidas e não se movem. É só isso. Ter massa infinita é só que, em comparação à molécula, a massa dela é muito, muito maior. Beleza? Então, a massa aqui, ó, da parede é muito, muito, muito maior que a massa, né? A massa da partículazinha aqui. Então, em azul, nós temos o volume, né? Contém N partículas, né? Um número muito grande, onde elas possuem a mesma massa. Em verde, o volume das moléculas é desconsiderado em relação ao recipiente, está aqui, beleza? Em laranja, elas obedecem às leis de Newton, então vão obedecer às ideias de conservação de momento, etc., aquelas equações da cinemática, tudo bem? E em 4, as paredes do recipiente possuem massa infinita, ou seja, elas não se deformam, não há deformação quando a partícula colide com a parede do recipiente. Pronto. Essas ideias aqui são postulados iniciais que são necessários, né? São ideias axiomáticas que são necessárias para que o modelo seja validado. Ok, que não é nenhum absurdo supor essas coisas. Nenhum absurdo. Vamos ver o que, a partir disso, a gente consegue concluir de teoria cinética molecular. Agora sim, eu vou puxar um tópico que eu vou chamar de pressupostos. Pressupostos iniciais. Então, assim, eu estou escrevendo porque eu poderia trazer esse escrito, mas isso não ia dar certo. Não ia dar certo de modo algum. Então, vamos lá entender. Quais são os pressupostos iniciais? Então, lembremos aqui, ó. Então, eu vou falar mesmo. Então, a aula vai ficar bem grande nesse sentido. Então, lembremos que as partículas, coloca assim, as partículas possuem a mesma massa m, certo? Isso aqui não é nenhum absurdo. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, só esse cantinho aqui, certo? Desse recipiente, eu vou desenhar ele aqui. Ó, vou desenhar ele aqui. Como se fosse um sistema de coordenadas, né? Aqui como se fosse o x e aqui como se fosse o y. Imaginem que o recipiente está inserido aqui nesse ponto. Eu vou colocar uma molécula aqui. Ok. Essa molécula vai ter uma velocidade v. Vai ter uma determinada velocidade aqui, ó. V. Certo? Então, ela vai vir nessa trajetória, vai colidir com a parede do recipiente e é uma colisão perfeitamente elástica, né? Então, ela vai vir nesse sentido aqui. Eu vou pegar ela novamente nesse ponto aqui. E também vai conservar aqui, né? Vai ter uma determinada velocidade. Essas velocidades aqui não necessariamente são iguais. No entanto, se eu decompor essa velocidade, que é um vetor e obedece, né, como eu falei lá anteriormente, as leis de Newton, você pode decompor aqui em uma componente Vy e em uma componente aqui, ó, Vy e uma componente Vx. Você concorda? Uma componente Vx aqui. E essa aqui também, né? Vai ter também uma componente Vy, que, né, pode sofrer a atuação
da atração gravitacional, porque está no eixo vertical, e aqui o Vx. Veja que nesse caso, o Vx, pessoal, não há motivo algum para esse Vx ser um valor numérico diferente desse Vx. O Vy até tem uma ideia de dizer, ó, não, está sob a influência de um campo gravitacional externo e tal, mas Vx não, de modo que esse módulo de Vx aqui, ó, eu posso concluir que o módulo de Vx na situação A é igual ao módulo de x na situação B, que é essa aqui. Então, lembremos que as partículas possuem a mesma massa. Ok? O que a gente pode fazer? Podemos inferir que o módulo de Vx, ou seja, o módulo de Vx é igual antes e depois da colisão. Antes e depois da colisão. Beleza. É isso? É isso. Então, eu posso inferir isso. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer no meu sentido aqui, de tentar encontrar uma teoria cinética dos gases, primeiro ponto, eu vou encontrar o momento associado a uma colisão. Então, o momento linear, na verdade, a variação de momento linear de uma partícula. Então, eu quero calcular aqui, ó, o momento dessa variação aqui, desse momento. Então, vamos lá. Ó. Quem é a variação do meu momento em x? Variação do momento linear em x. Beleza. Vai ser o quê? Vai ser o momento final, o momento aqui em B, menos o momento inicial, que é o momento em A. Lembrando que é uma letra minúscula, viu, gente? Porque o P maiúsculo ele é destinado à pressão, é uma letra P minúscula mesmo. Então, vamos lá, como é que eu calculo o momento? Lá na álgebra, lá na mecânica, você lembra que momento é dado pela massa vezes a aceleração, ou massa vezes a velocidade. E momento também é dado pela massa vezes a velocidade. Beleza. Então, sabendo que momento é dado pela massa vezes a velocidade, ó, veja que aqui, ó, Vx nesse sentido, está vindo para trás, né? Está vindo da direita para a esquerda. Então, eu digo que esse Vx em vermelho aqui, foi por isso que eu coloquei em vermelho, ele é negativo. Vx é negativo por quê? Porque está indo para a esquerda. E em azul é positivo. Ó. Vx aqui ele é positivo, porque está indo para a direita. Beleza? Então, se eu substituir aqui, ó, o meu dpx, minha variação do momento em x, é a massa vezes a velocidade em b. Qual é a minha velocidade em b? A minha velocidade no ponto B. Minha velocidade no ponto B é Vx. Então, vai ser Vx, né? Vx. Menos o momento em A, que é a massa da mesma partícula, vezes a velocidade no ponto A. Qual é a velocidade no ponto A? É negativa, é menos Vx. Ele está no sentido contrário aqui. Então, vai ser menos Vx. Ah, professor, mas o senhor não disse que eles eram iguais? Bom, eu disse que o módulo era igual. Lembra que o módulo é valor positivo. Então, o módulo ele é um operador. Então, se você colocar o Vx positivo aqui, sai um valor positivo. Se você colocar o negativo aqui dentro, vai sair um valor positivo também. Então, o módulo de fato é igual, o valor numérico associado, mas a direção é diferente. Como a direção aqui é inversa dessa, a gente diz negativo e positivo. Desse modo, é possível concluir aqui, ó, que eu posso, por exemplo, dizer que a minha variação do momento em x, ó, aqui menos vezes menos vai dar mais. Então, claro que isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma, né? M vezes o módulo de Vx menos, aí essa escrita aqui pode ser feita assim, ó, menos a massa, o módulo de Vx. Por quê? Porque esse termo aqui pode ser facilmente reescrito dessa forma, né? Eu coloco o sinal de menos para fora e trabalho com o módulo disso aqui, não vai alterar o valor numérico. Então, aqui menos vezes menos dá mais, a minha variação de momento no eixo x é m vezes o módulo de x, mais m vezes o módulo de x. Logo, a minha variação do meu momento infinitesimal, que isso aqui acontece muito, né, muito rapidamente,
vai ser esse é igual a esse, então vai ser 2 vezes a massa vezes o módulo de x. Essa aqui é a nossa primeira equação. É o momento, a variação de momento, associado a uma colisão. Uma colisão. Então, essa aqui é a minha equação número 1. Muito importante. Então, que fique claro. A ideia da partícula se movendo, a ideia que o módulo é igual, não a velocidade, mas o módulo, que um está no sentido ou está em outro, então tem sentidos contrários, e a variação do meu momento, no ponto B e no ponto A, certo? A reescrita disso, então, se eu fosse calcular aqui, ia ficar mx², não ia mudar muita coisa em relação a isso. Ia ficar 2mx², só que sem um módulo. Mas, para ser bem rigoroso, eu coloquei um módulo para que a gente consiga caminhar bem nesse sentido. Eles estão, essa variação de momento de uma colisão, de uma partícula colidindo. Uma partícula, vou até colocar aqui, ó, colidindo. O segundo passo, obviamente, ó, se isso aqui é um momento de uma colisão, a pergunta é, quantas colisões irão acontecer? Então, a minha pergunta a ser respondida agora vai ser... Cadê? Tá aqui. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, quantas colisões irão ocorrer? Certo? Quantas colisões irão ocorrer? Então, para isso, a gente vai fazer uma outra modelagemzinha. Vamos supor que isso aqui é a parede do meu recipiente. Certo? Está aqui o meu recipiente. Aí a molécula está aqui e ela vai colidir. Agora eu vou colocar frontalmente, porque fica mais fácil de fazer o cálculo. Podia ser de maneira inclinada, igual a função anterior, né? Como eu fiz anteriormente. Só que dá mais trabalho. Então, vou colocar assim, porque fica mais simples. Então, vamos lá. Quantas colisões irão ocorrer em um determinado tempo no intervalo de tempo dt, um determinado tempo. Certo? No intervalo de tempo dt. Então, veja que aqui tem um intervalo de tempo. E perceba que essa molécula, ela vai vir, suponhamos que eu pegue um cilindro, sei lá, um pouco maiorzinho que ele aqui, ó, fazer assim, ó. Vou colocar ele como se fosse dentro de um tubo. Assim, vou colocar ele dentro de um tubo. Assim, beleza? Ó. Eu vou canalizar ele por aqui, porque aí é mais fácil saber quantas colisões vão acontecer aqui dentro dessa área. Ó. Dentro dessa área, no determinado intervalo dt, dentro desse intervalo aqui. Dentro desse intervalo dt. Certo? Beleza, o que mais eu posso entender daqui? Bom, eu sei que se a minha velocidade fosse inclinada, como aqui, a minha velocidade poderia ser decomposta em Vx e Vy. Como aqui eu coloquei ela na horizontal, direto, a minha única componente é a Vx. Certo? Só tem Vx. Graças a Deus. A minha velocidade é só Vx, né? Então, o módulo dessa velocidade aqui é o módulo de Vx. Tranquilo, né? Se tivesse inclinada, eu teria que colocar V é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, coloquei na horizontal para ficar mais fácil. Tudo bem. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou saber quantas colisões tem aqui? Como é que eu vou saber quantas colisões tem aqui? Bom, eu preciso calcular essa área. Professor, mas eu não tenho essa área. Né? Eu tenho um cilindro aqui, mas eu não tenho bem essa área. Bom, você pode tentar recorrer à fórmula do volume. Porque você tem a área e você tem o lado desse aqui. Lembra que volume é basicamente a área da base vezes o lado do cilindro, né? Lembrando que isso aqui é um cilindro. A área você tem. E o lado você tem? Bom, mais ou menos, né? O lado é isso aqui, ó. Esse aqui é o lado. É a distância que a partícula vai sair daqui até tocar na parede do recipiente. Como é que eu calculo essa distância? Bom, porque você pode usar a cinemática, né? Você lembra lá que esse comprimento aqui, L, né? Esse comprimento desse cilindro pode ser calculado assim, ó, velocidade vezes o tempo, o intervalo de tempo.
E de onde vem isso? Vem que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, né? Então, se eu fizer meio peso extremo, o espaço que uma partícula percorre nada mais é do que a velocidade vezes o tempo. Nada mais é a mesma coisa que eu fiz aqui. O lado do cilindro aqui nada mais é do que a distância percorrida pela partícula do ponto inicial até a colisão. Então, o comprimento, o percurso, a velocidade vezes a distância, certo? Então, bem tranquilo aqui nesse sentido. Ok, então como é que ficaria o volume disso aqui? Esse volume desse cilindro? Bom, o volume seria a área, eu já sei aqui, né? É delimitada. E o L nada mais é do que o módulo da velocidade, claro, né? Que aqui é negativo, porque está vindo para a esquerda, mas eu só quero a distância, então com a distância aqui é um tamanho, né? Um valor, estou mais interessado no valor, já que eu quero saber o volume, então eu trabalho com módulo. Então vai ser o módulo da velocidade x vezes o tempo, dt. dt. Pronto. Esse aqui é o meu volume. Certo? Então, esse aqui é o meu volume. Então, aqui dentro é que irão acontecer aquelas colisões. Agora, quantas colisões vão acontecer? Então, aqui eu vou pedir, né, que você faça o seguinte, ó, suponha que todas as partículas estejam uniformemente ou homogeneamente distribuídas no volume. Todas as partículas estejam uniformemente ou homogeneamente, né? Acho que homogeneamente era melhor. Mas eu já escrevi uniformemente distribuídas. Se elas estão uniformemente distribuídas, a gente vai ter a seguinte relação. Se elas estão uniforme, é homogênea a distribuição dela, se você pegar o número de partículas n e dividir pelo volume, isso aqui vai ser constante. Desculpa o barulho, pessoal. Isso aqui vai ser constante, porque vai ter a mesma quantidade de moléculas dentro de qualquer volume que você escolher. Eu quero um volume grande. Se você fizer a razão entre o número de partículas dentro desse volume, aqui N, e o próprio volume vai dar um número. Se você for lá no cantinho do recipiente, se você for lá no cantinho e pegar as partículas que estão lá e dividir pelo volume que você delimitou, também vai dar o mesmo número. Então, isso aqui é constante. A quantidade de partículas que existe dentro de um determinado volume, ela é constante. Ela é constante. Então, você consegue estabelecer essa relação aqui. Então, veja que aqui no caso, pessoal, dentro desse volume aqui, ó, vão ter quantas partículas? Muito simples. Aqui é a partícula total, né? O total, o volume total. Quantas partículas vão existir? É N sobre V. N sobre V. Então, a quantidade de partículas que vão existir aqui dentro vai ser N partículas em determinado volume. Aqui, ó, então vai ter uma quantidade. Não tem só uma, tem outras aqui dentro, viu? Mas eu desenhei só uma. Essa quantidade aqui, ó, de partículas vezes, né? Vezes o volume aqui que você está encontrando. Pode ver, ó, quantas partículas vão ter dentro aqui. Ó. Se você multiplicar por V, esse V corta com esse V, só vai só dar um número N, que é o número de partículas. Mas você não vai fazer isso, porque isso é burrice, né? Você vai achar o mesmo número, N. Não, você vai substituir o V. Que V é esse? É esse V aqui, ó. Certo? Que V é esse? Vai ser A vezes o módulo da velocidade vezes o tempo. Isso aqui é basicamente o número de partículas, né? Então, aqui é a quantidade de partículas que tem lá dentro. Beleza. No entanto, aí tem outra observação, né? Estatisticamente, a gente pode supor o seguinte, ó, que na média, né? Supomos ainda que na média, daqui a quantidade de partículas. Se tem 10, imagine que vai ter, por exemplo,
vai ter duas partículas indo colidir com a parede e terão duas partículas voltando. Se o resultado aqui de quantidade de partículas forem 4. Se forem 6 partículas, então, na média, a gente pode supor que a quantidade de partículas que estão indo em direção à parede é igual à quantidade que está voltando, porque ela se distribui uniformemente. Então, se está indo 3, volta 3. Se está indo 12, está voltando 12, no total dando 24. Se aqui dentro do meu sistema tem 50, significa que indo tem 25 e voltando tem 25. Então, na média, apenas metade colidirá, na verdade, né, com o recipiente. A outra metade já colidiu e está voltando. Então, quantas partículas irão colidir? Aqui, ó. Quantas partículas irão colidir? Irão colidir metade disso tudo. E o que é metade? É 1 sobre 2 disso aqui tudo, né? De N sobre V vezes A vezes o módulo da velocidade em X vezes dt. Isso aqui, ó, é o número de colisões, é o número de partículas que irão colidir. Se o número de partículas é esse, é comum, né, admitir que isso aqui tudo vai ser o número de colisões. Tá? Bem tranquilo, né? Assim, necessita aqui alguns pressupostos, você entender algumas coisas, mas bem simples. Então, primeiro, você delimita um determinado volume e coloca a partícula dentro. Você calcula o volume desse cilindro aqui que ele vai estar. Né? Esse cilindro, por que cilindro? Porque cilindro é mais fácil. Você poderia fazer um paralelograma aqui, mas ia ser mais difícil, não é não? O cilindro é mais simples. Cada vez o lado. O lado é calculado a velocidade vezes o tempo. Aqui. Esse é o volume. Como eu faço para encontrar o número de partículas? Bem, é simples. Essa razão ela é constante, então se você pegar aqui, ó, N vezes V vezes V, você também vai encontrar o número de partículas. No entanto, é burrice fazer isso aqui. Então, o que você faz? Você substitui esse V aqui, ó, com essa expressão aqui que você encontrou. E aí você chega nessa expressão toda. Essa é a quantidade total. Beleza. Mas metade está indo e metade está voltando. Então, quantas vão colidir mesmo? Metade. A outra metade já colidiu e está voltando. Não vai colidir mais agora. Então, só metade disso aqui tudo vai colidir com a parede do recipiente. Então, a gente responde a pergunta: quantas colisões irão ocorrer no intervalo de tempo dt? Isso aqui tudo. E aí a gente vai juntar, pessoal, essas duas equações. Por quê? Eu chamei aquilo ali de 1, eu vou chamar esse aqui de 2. Porque, veja, esse aqui é a quantidade de momento de uma colisão. Mas existe 2 colisões, 3 colisões, existe essa quantidade de colisões. Logo, então, qual vai ser o momento total? Qual vai ser o momento linear total do sistema? A quantidade de momento total do meu sistema, né, de fato, né, o dpx, é basicamente pegar o de uma partícula, dpx aqui, ó, que eu vou chamar de total, é só pegar o dpx de uma única partícula, né, e multiplicar por todas as partículas. Eu podia somar de uma partícula, mais a de outra, mais a de outra, mas como são todas iguais, eu multiplico, né, todas as partículas pelo momento de apenas uma. Então, eu vou juntar 1, então, aplicando, né, 1 e 2, que são as duas equações, as duas equações que a gente fez, 1 e 2, temos, o que nós temos? Nós temos que a variação do momento x total, eu não vou colocar o total, mas você sabe que é o momento de uma partícula, que foi esse aqui, ó, 2mx, duas vezes a massa vezes o módulo de x, vezes a quantidade total de partículas, né? Que aqui, ó, é 1/2 de n sobre v, que multiplica
a o módulo de x vezes dt. Bom, dá para fazer algumas simplificações aqui, né, gente? Ó, dá para cortar esse 2 com esse 2. Dá para fazer o que mais ainda, meu Deus? A gente corta esse 2. Só isso. Bom, dá para juntar esse vx com esse vx, aí fica vx quadrado, né? Então, o meu módulo aqui, ó, do meu momento em x, de todas as partículas colidindo com um determinado ponto em um determinado intervalo, vai ser n, né? Eu vou colocar na, assim, na m módulo de x ao quadrado dt, e tem um v aqui embaixo, dividido por v. Certo? Então, isso aqui seria o meu momento total. Aqui seria a minha resposta para essa pergunta. Então, esse é o número de colisões. 1, 2, 3. Tá, professor. Show. Consegui encontrar o momento total disso aqui. Mas aí você precisa, aí a sacada disso aqui, cara, é relacionar isso aqui com a ideia de força. Por quê? Porque você pode fazer o seguinte, ó. Calculando o momento ideal, né? Você assim, ó, aplica a segunda lei de Newton. Porque lembra, ela obedece às leis de Newton. E qual é a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração, professor. Sim, mas isso aqui nem sempre é verdade, porque isso aqui é uma simplificação, porque o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, certo? E a massa vezes a variação de velocidade aqui, ó, é o meu momento. Então, minha força, na verdade, é a variação do momento dividido pelo tempo. E essa aqui é o enunciado da lei de Newton, né? Onde a força ela é proporcional à variação temporal do momento. É isso aqui. Essa é a segunda lei de Newton. E aí você tem a variação temporal. Oxe, olha aqui, ó. Se você pegar esse dt aqui e jogar para cá para baixo, você vai conseguir constatar que dpx dt nada mais é do que n a m vx quadrado ao quadrado sobre v. Mas isso aqui, olha assim, ó, pela segunda lei de Newton, é a força. Então isso aqui nada mais é do que a minha força. O módulo da minha força. O que é o módulo da variação? O módulo da força. N vezes a m vx ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a minha força. Seria, né, no caso, a interpretação macroscópica da força que as partículas exercem sobre a parede do recipiente. Mas espera aí, existe um conceito mais bonito que isso. Não sei se vocês lembram, mas como é dada essa relação de força sobre determinada superfície? E aí você começa a ter a sacada genial de que isso aqui tem a ver com pressão. Por quê? Porque você aprende, né? Aí você vai entrar na ideia de pressão molecular, que é o seguinte, ó, relembrando que força sobre superfície, que a relação entre força aplicada sobre uma superfície relaciona-se com a pressão, com a pressão por... Aí tem a expressão, né? E a pressão, agora usar um P maiúsculo, vou usar um P maiúsculo mesmo, gente, né? Para não confundir com o momento. O P maiúsculo assim, ó, a pressão nada mais é do que a força aplicada perpendicularmente sobre uma determinada área. Então, esse é o conceito de pressão. Então, você tem uma determinada área aqui, a força aplicada perpendicularmente a essa área me dá o conceito de pressão. E aí você consegue, olha só. E substituir em termos de termodinâmica, não é muito bom estabelecer assim, a força das moléculas sobre a parede. Não, força não. Vamos substituir pressão. Então, o que é a pressão? É a força. A força é esse aqui, ó, 4. Então, ó, 4, eu coloquei 4 aqui não, né? Vou colocar aqui, ó, 4. Então, substituindo 4, temos, ó,
Quem é a força? Ixi, a força é isso aqui tudo, né? Então, vai ser a força dividida pela área. Mas quem é a força? É N, A, M, V, módulo de x ao quadrado sobre 2. É isso? É. E aí você consegue guardar essa área com essa, de maneira que tá faltando alguma coisa aqui. Ah, é o V aqui, gente, ó. Esqueci de botar. Não é 2, é V. Ixi, professor Jonas. É V aqui. Ó, V. E aqui também é V. E aí a minha pressão tá N mvx ao quadrado sobre V. Certo? E aí, se você pegar esse V e jogar para cá, ó, você tem que PV é igual a número de partículas vezes a massa vezes o módulo da velocidade x ao quadrado. Essa aqui é um conceito extremamente importante, porque relaciona unidades microscópicas do meu sistema, número de partículas, massa da partícula, velocidade da partícula, com coisas que eu já havia trabalhado antes, ó, pressão e volume. São grandezas macroscópicas, né, que você consegue medir, são variáveis de estado aqui, ó, PV. Então, agora a gente vai tentar, né, interpretar a partir disso aqui, a ideia aqui, ó, de pressão e energia molecular. A partir desse aqui, conceito que eu vou chamar de 5, né? Ó, 5. Em algarismo romano. Beleza. Então, para que a gente consiga entender mesmo isso aqui, valendo mesmo, a gente vai precisar entender a ideia de velocidade. Por quê? Porque quando, às vezes, o professor explicava isso aqui lá na sala, dava um trabalho entender pra caramba. Isso vai a minha velocidade em 2 dimensões. Eu vou ter aqui o meu VY, vou ter o meu Vx, não é não? Então, se eu quisesse calcular esse módulo aqui, eu dizia que aplicar o teorema de Pitágoras, então V ao quadrado seria igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza. Se eu tivesse em 3 dimensões, como é o meu gás, assim, deixa eu ver, assim, Vx, Vy e Vz. Aqui, ia ter uma determinada velocidade aqui. Essa minha velocidade aqui ia ter 3 componentes, né? Ia ter o eixo x aqui, e esse outro ele ainda se dividir em outros 2, ó. O x aqui e o y lá para trás, lá, ó. Então, a minha velocidade aqui, em tridimensional, como no caso dos gases, ela é dada pela componente Vx, Vy e Vz. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui em 3 dimensões, ia dar um trabalho, mas você ia demonstrar que V ao quadrado nada mais é do que Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Isso aí que o professor jogava para nós, meu amigo, para eu entender isso aqui, deu foi luta. Deu foi luta. E aí, o que que acontece, ó? Estatisticamente, as moléculas, como eu falei para vocês, elas são muito pequenas. No começo, eu não ressaltei isso lá na nossa modelagem, mas a partícula ela é muito leve, de maneira que a ação gravitacional é mínima sobre ela. Então, estatisticamente, devido à massa das partículas, as massas, né, no caso, devido à massa das... Não, tá certo. Não. É devido às massas, mas não tem essa crase aqui. Devido às massas das partículas serem muito pequenas, estas não sofrem interação ou influência do campo gravitacional. Isso significa o quê, professor? Que se Vy e Vz não são influenciadas pelo campo gravitacional, Vx, Vy e Vz eles são iguais.
porque ela não quer cair a partícula. Então, tridimensionalmente elas vão ser muito pequenas, elas se movem tão rápido e o campo gravitacional é tão pequeno que você considera que Vx seja aproximadamente igual a Vy, seja aproximadamente igual a Vz. Então, isso aqui ó, fica assim, Vx, Vx, Vx. Certo? Então, você chega à conclusão de que V ao quadrado nada mais é do que, em vez de ser Vx ao quadrado e Vy, vai ser Vx também. Em vez de ser Vz aqui, ó, Z é igual a Vx. Então, você coloca Vx também. Então, dá 3Vx. Então, a velocidade ao quadrado aqui, claro que isso aqui, pessoal, vai ser na média. Então, Vx ao quadrado, 3 vezes. Mas, claro, isso aqui na média de todas as N partículas que existem no sistema. Então, eu vou escrever assim, ó, V ao quadrado na média, beleza? É igual a 3 Vx ao quadrado na média também. Então, quem é meu Vx ao quadrado? Então, um módulo de Vx aqui, né? Vx ao quadrado na média vai ser a minha velocidade total na média. E aí esse 3 está multiplicando, vem dividindo. Assim. Beleza, então eu faço a substituição da minha componente que eu fiz a modelagem lá no começo pela velocidade efetiva da partícula. Beleza? E se eu substituir esse 6 aqui, ó, em 5, cadê o 5? Tá aqui, ó. Se eu substituir isso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Substituindo 6 em 5, temos, o que nós temos? Nós temos PV igual a NMVx ao quadrado, não é isso? Estava aqui? É. Eu vou substituir Vx ao quadrado na média por isso aqui. Isso aqui eu vou adotar como sendo na média. Então, isso aqui, estatisticamente, na média de todas as N partículas, nós temos que PV igual a NM, e isso aqui eu substituo por... Aqui eu vou substituir por isso. V ao quadrado na média dividido por 3. Certo? Isso aqui é o conceito de que eu tenho aqui variáveis macroscópicas associadas a variáveis microscópicas. Beleza? Só que isso aqui está muito estranho. Então, vamos tentar melhorar isso aqui. É o seguinte, ó, eu vou multiplicar a equação por 1. Professor, por que você vai multiplicar por 1? Porque você concorda, se eu multiplicar isso aqui por 1, não altera nada? Concordemos. Não altera nada. Multiplicar por 1 é o elemento neutro da multiplicação, beleza? Você concorda que multiplicar por 1 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 2? Isso aqui é 1. Então, existem várias formas de escrever o número 1. Essa aqui é uma. 2 dividido por 2. De maneira que eu consigo, por exemplo, trocar a posição, que é uma multiplicação. Então, eu consigo reescrever a minha função da seguinte forma. PV vai ser igual a N ou 2. Vou colocar 2N. Assim, 2N e multiplica M V ao quadrado na média dividido por 2. E o 3 eu coloco aqui embaixo. 3 e o 2 aqui. O que é que você fez, professor? Não, eu coloquei um 2 aqui na frente e coloquei um 2 aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de manipulação matemática, certo? Manipulação matemática. E aí, o que acontece? Vou colocar esse N um pouquinho mais para cá. Acontece que essas coisas aí vão começar agora a receber outros nomes. Vou colocar o N aqui. Por exemplo, isso aqui tudo, ó. Isso aqui, na verdade, tem cara de energia cinética. Não sei se você lembra, mas energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui seria uma energia cinética da partícula. Então, isso aqui tudo, ó. Isso aqui é a energia cinética de uma partícula. Se eu somar a energia de todas as partículas, eu tenho isso aqui, ó. Então, isso aqui é a minha energia cinética translacional média das partículas. E, professor, eu vou chamar assim, ó, de energia. Por quê?
É a cara da energia cinética, beleza. Que é mv ao quadrado sobre 2. Mas ela é de quê? É energia cinética translacional, ou seja, das partículas indo para lá e para cá. Translacional. Média, porque aqui a gente trabalha com a média, de todas as partículas. De todas as partículas do meu sistema. Ela recebe o nome bonitinho. Ela recebe o nome de K. K é energia cinética, lá na mecânica. Translacional, que é TR. Então, o KTR, a energia cinética translacional, nada mais é do que N mvx ao quadrado, ou vx não, v, né? Lembra que esse vx foi substituído lá atrás. V ao quadrado na média, dividido por 2. E aí eu substituindo esse azulzinho aqui, ó, fica assim, ó, PV é igual a 2/3 de KTR. Essa aqui é uma coisa muito importante da termodinâmica, porque ela começa a envolver agora, veja, um termo macroscópico, vou até ressaltar isso aqui, não, vou ressaltar isso aqui mais para frente, um termo macroscópico a um termo microscópico, certo? Não sei se você conseguiu estabelecer bem essa relação, mas isso aqui é de um gás, ó, macroscópico com microscópico, beleza. Isso aqui é de o quê? De um gás, então voltemos assim, ó, qual é a relação, qual é a relação entre PV, anteriormente, e os gases, sem ser relacionar os gases ideais. A gente tem a nossa equação dos gases ideais, entendeu, gente? Ó, que é o quê? PV igual a nRT, a equação de Clapeyron, isso que a gente viu na nossa última aula. Certo? E a nossa última equação que a gente viu, ó, diz que PV é igual a 2/3 de KTR. Então, eu vi que PV agora também é igual a 2/3 de K da energia cinética translacional. O que eu chego à conclusão disso aqui? Se PV é igual a PV, então isso aqui é igual a isso aqui. Não é não? Então, eu digo que 2/3 da energia cinética translacional nada mais é do que nRT. Isso aqui é massa. Porque eu pego esse 3 e jogo para lá multiplicando e esse 2 jogo para cá dividindo. A energia cinética translacional vai ser 3/2 de nRT. Então, essa aqui é uma outra forma de enunciar a energia cinética translacional. Então, veja que aqui, ó, eu tenho que, aqui, né, chamar isso aqui de, a gente parou em 6, vou chamar isso aqui de 7. 7, eu tenho que a energia cinética translacional associada a mv quadrado sobre 2. E aqui é 8. E Kr tem a ver com uma constante, né, número de mols, constante, a constante dos gases, e T, temperatura. Agora, né, agora meu cérebro está ficando feliz, então associando 7 e 8, temos, o que nós temos? Fazer outro sistemazinho. Eu lembro que KTR nada mais é do que, voltando aqui, ó, N, M, V ao quadrado médio, dividido por 2, V ao quadrado sobre 2. E a KTR também é igual a 3/2 de nRT. Então, se KTR, a energia cinética translacional, é igual a essa aqui, eu concluo também que esses dois são iguais. Logo, você tem que N mv ao quadrado sobre 2. Claro que isso aqui está na média. Às vezes eu posso esquecer isso aqui, mas não esqueça. Na média, é igual a 3/2 de nRT. E essa aqui é provavelmente uma das conclusões mais top que você verá hoje. Porque pela primeira vez na história que você está estudando aqui comigo, né, que agora que eu falei, você vai relacionar, olha só, que conceito é esse? O conceito de temperatura. Você vai relacionar pela primeira vez temperatura com a agitação molecular, que é a energia cinética translacional,
que é basicamente as partículas se movendo de um lado para o outro. Então, isso aqui, ó, a energia cinética translacional, a energia cinética translacional, nada mais é do que a própria agitação molecular. Então, quando a gente diz lá para o ensino médio, olha, porque a temperatura ela é uma grandeza macroscópica relacionada com a agitação molecular, a gente está falando dessa equação aqui, né? Não bem dessa, mas pela primeira vez que essa relação aparece. E é muito top ver isso, né? Não? Melhor, mais top que isso, você vai entender. Então, vamos bora lá. Isso aqui, ó, é a relação para todas as partículas, certo? Para todas as partículas. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse n que está multiplicando e vai vir dividindo, vai ficar assim, ó. Lembrando, ó, esse n aqui que está multiplicando vem dividindo para cá, então vai ficar assim. mv ao quadrado sobre 2, na média, vai ser igual a isso aqui tudo, ó. 3 meios de nRT. No entanto, eu vou pegar o nzão e botar bem aqui embaixo. Claro que isso aqui vai ser propositalmente. Por quê? Agora vamos voltar a mol, ó, voltando conceito de mol. O conceito de mol e partículas, né? Que eu falei para vocês, e partículas. Número de Avogadro, bem simples. Quantas partículas tem um determinado sistema? Muito fácil. O quantas partículas existir? Avogadro disse sim, se tiver 1 mol, vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se tiver 2 mols, é só pegar isso aqui e multiplicar por 2. Se tiver 3 mols, é só pegar isso aqui e multiplicar por 3. Se tiver 4 mols, só multiplicar por 4. Se tiver 50 mols, só multiplicar por 50. Se tiver N mols, muito fácil. É só pegar esse número e multiplicar por N, que é o número de mols. Isso aqui deu-se o nome de constante de Avogadro, como eu falei anteriormente, constante de Avogadro. É chamado de número também de Avogadro, né? Obviamente. Então, Na. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o número de partículas que aparece em determinado sistema nada mais é que o número de mol vezes o número de Avogadro. E aí, você pode ver o seguinte, ó, você pode manipular isso aqui. Ver o seguinte, ó, esse aqui vem dividindo e esse aqui... Não, vou manipular melhor isso aqui, porque é muito confuso aqui às vezes para os alunos. Bora lá. Então, esse aqui está multiplicando, vem dividindo. Então, vai ficar assim, n sobre nzinho igual a constante de Avogadro, certo? Então, se eu virar isso aqui de cabeça para baixo, vai ficar assim, aqui tem o número 1. Se eu virar isso aqui de cabeça para baixo, fica assim, n sobre nzão, nada mais é do que 1 sobre na. Você concorda? Se você discorda, você consegue esse mesmo resultado de outra forma. Mas não se preocupe que isso aqui é verdade. Por quê? Porque o inverso disso aqui também vai ser o inverso disso aqui. Então, se eu jogo o nzinho para cima e o nzão para baixo, eu tenho que jogar o 1 para cima e o na para baixo. Tá, professor, por que o senhor fez isso? Porque se você prestar atenção, ó, isso aqui está bem aqui. E agora eu substituo essa expressão aqui em cima. De maneira que eu fico assim, ó, mv ao quadrado sobre 2. Claro que isso aqui está na média. É igual a 3 meios de 1 sobre n, 1 sobre o número de Avogadro. 1 sobre o número de Avogadro vezes R vezes T. E aí, os físicos incompetentes, aí, gente, aqui é uma coisa muito linda, porque isso aqui recebe o nome. Isso aqui foi observado por um cara que foi genial, no entanto, totalmente descompreendido, que teve depressão e infelizmente se matou. Um cara chamado Boltzmann. Então, essa relação aqui, ó, R sobre Na, a relação R sobre Na recebe o nome de constante, porque isso aqui é um número constante, não muda, e esse aqui é um número constante, não muda, recebe o nome de constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Boltzmann foi genial. Ele desenvolveu essa teoria, contribuiu muito para a termodinâmica, para o conceito de entropia que a gente vai ver, de maneira que, eu vou chamar assim, ó, K. Boltzmann. K. Boltzmann, a constante de Boltzmann, nada mais é do que R, a
constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro. E se você substituir aqui, esse K, lá na expressão, você vai chegar à seguinte relação, né? Substituindo, você tem que mv² na média, nada mais é que 2, é igual a 3 meios de K Boltzmann T. É isso aqui, ó. Isso aqui é o K Boltzmann vezes T. Esse resultado aqui é tão lindo que ele recebe o nome. Isso aqui é a energia média, pode ser substituído assim, você vai ver isso aqui lá na frente. A energia média é dada por 3 meios de K Boltzmann T. Isso aqui é tão lindo que recebe o nome, um dos teoremas mais importantes da termodinâmica e da mecânica estatística, chamado de teorema da equipartição da energia. Gente, lindo. Essa anotação de baixo você vai ver lá na frente, mas eu vou destacar a que eu fiz, né, que é essa aqui, ó. Onde aqui você vê que é a própria fórmula da energia cinética, mv² sobre 2. E aqui, ó, 3 é um número, 2 é um número, K Boltzmann é um número. Aqui você relaciona a temperatura de fato com a agitação molecular. Quando você disser isso na sua aula, lá para o seu aluno, e ele não quiser entender que temperatura e agitação molecular, você faz todas essas contas assim e joga na cara dele. Tô mentindo, tô zoando, não façam isso. O aluno vai ficar muito puto com você. Então, essa constante aqui é um número, né, gente? Ela é um número e ela sempre vai ser o mesmo valor, 1,381. E aí tem a unidade de medida, né, que é Joule por molécula, Kelvin molécula. Olha, é uma forma de interpretar essa unidade de medida aqui, beleza? Mas tem ela no SI bem bonitinho. E aí a gente encerra nossa aula de hoje nesse ponto, né? Porque tem outros conteúdos que eu queria ver com vocês, mas a aula já está muito extensa. Então, eu vou parar bem aqui nesse conceito, que é extremamente importante. Vai chamar teorema da equipartição de energia, porque a partir de então, né, a gente vai tentar verificar alguns outros conceitos que eu falei que ia dar para fazer, né? Mas eu vou dividir essa aula em duas para não ficar muito grande. Então, a gente encerra nossa aula de hoje por aqui, pessoal. É um prazer estar com vocês. Não desista. Até a próxima e tchau.